Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Ana Helena tem 1,5 metros de altura. Visualiza o topo de um prédio sobre um ângulo de 30 graus com a horizontal. Caminhando 23 metros em direção ao prédio, atinge um outro ponto de onde vê o topo do mesmo prédio sobre um ângulo de 60 graus. Determine a altura do prédio. Então temos aqui o solo, o prédio. Ana Helena tem 1,5 metros de altura. Vamos chamar que ela está no ponto A. Ela visualiza o topo do prédio sobre um ângulo de 30 graus com a horizontal. Quando fala 30 graus com a horizontal, é como se ela estivesse visualizando o prédio, uma reta auxiliar, horizontalmente com o solo. Então temos uma reta auxiliar aqui, que é paralela ao solo. Ela caminha em direção ao prédio, para no ponto B, e sabe-se que ela caminhou 23 metros em direção ao prédio. Então ela caminhou 23 metros. A partir daí visualiza o topo do mesmo prédio, sobre um ângulo de 60 graus, também com a minha reta auxiliar, minha reta horizontal. Pegue-se, qual a altura do prédio? Se a altura do prédio eu vou chamar de y, a altura sempre forma um ângulo de 90 graus. Então posso falar que esse segmento azul é a mesma altura de Ana Helena, paralela a ela, 1,5. Então vou falar que esse segmento, o verdinho, é o valor de x. Temos aqui um ângulo verde, notem, voltando. Temos aqui um ângulo verde, que ele é suplementar, ou seja, ele junto com o ângulo de 60 graus, que é o amarelo, forma um ângulo de 180 graus. Então, esse ângulo só pode ser o quê? Valendo 120 graus. Então, 60 mais 120, 180. Temos um ângulo raso. Notem que tem um triângulo, esse triângulo verde aqui, ó. Eu sei que a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo sempre é igual a 180 graus. Então, tem um 30 mais um 120 dá 150. Então, o terceiro ângulo desse triângulo vale 30 graus. Notem que esse triângulo verde, cujos ângulos medem 30 e o outro 120, é um triângulo isósceles. Ou seja, um triângulo tem dois ângulos iguais, também temos dois lados iguais. Então, se os ângulos da base são iguais, os lados que formam essas bases também são iguais. Então lá, se o segmento BA vale 23, então esse segmento azul também vale 23. Temos aqui o triângulo verde sendo um triângulo isósceles, com os ângulos da base medindo 30, e os lados que formam essa base também são iguais, medindo 23. Temos aqui um outro triângulo, triângulo retângulo, triângulo azul. Bom, se eu tenho o triângulo retângulo, o que eu conheço desse triângulo retângulo? Conheço um ângulo de 60 graus, conheço um cateto x e conheço a hipotenusa medindo 23. Seleciono como ponto de referência meu ângulo de 60 graus. Tem aqui cateto oposto e hipotenusa. O nome da relação que fala cateto oposto e hipotenusa é relação seno. Seno de quem? Qual que é o meu ponto de referência? Quem está marcado? 60. O seno de 60 é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, seno de 60 graus é igual a cateto oposto, x, dividido pela hipotenusa, 23. Note que seno de 60 eu tenho na nossa tabela.
Então, sendo que 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a x sobre 23. Está aqui. Tenho uma fração igual a outra. Basta multiplicar em cruz. 12 vezes x, 2x. Raiz de 3 vezes 23. Raiz de 3 vezes 23. Ou 23 vezes raiz de 3. Isolando o x. Então, tenho x igual a 23 vezes raiz de 3 sobre 2. Vou colocar o valor aproximado da raiz de 3. Então, tenho x é igual a 23 vezes, no lugar do raiz de 3, eu vou colocar 1,73 sobre 2. Então, tenho que x é igual a 23 vezes 1,73, aproximadamente 39,8 sobre 2. Aproximadamente porque 1,73 é aproximado. Então, x é igual. Como que eu estou trabalhando com valores aproximados? 39,8 sobre 2, vou colocar aqui que é 20. Então, x é igual a 20 metros. Voltando no exercício. Eu estou perguntando qual é a altura do prédio, que é y. Conheço esse pedacinho, que é a altura da Ana Helena, que é 1,5. Esse outro pedacinho, que é o valor do x, que mede 20. Então, posso falar que y, que é a altura do prédio, é igual a 20 mais 1,5. Então, a altura do prédio é igual a 31,5 metros. Está aqui. Muito obrigado e até a próxima aula.